Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco numa condição cardíaca bem particular, a estenose da válvula mitral, especificamente aquela que vem depois da doença cardíaca reumática. A gente está se baseando em informações de um caso clínico que sugere bem essa condição. Exato. A doença cardíaca reumática crônica, que é uma consequência tardia, né, da febre reumática aguda, é de longe a causa mais comum da estenose mitral. Assim, responde por quase 99% dos casos. Vamos focar um pouco nos achados para o diagnóstico e nas complicações, como as fontes descrevem. Certo, vamos lá então. Começando pela causa mesmo, como a válvula fica alterada. As fontes falam de espessamento, tipo uma fibrose, e até uma fusão das partes da válvula, as cúspides. Isso. E um ponto, assim, bem interessante é o tempo que isso leva para se manifestar. Existe um período de latência bem longo, muitas vezes, 10 a 20 anos, entre a febre reumática lá atrás e o começo dos sintomas da estenose mitral. 10, 20 anos? Nossa. Então os pacientes geralmente começam a ter sintomas lá pela quarta, quinta década de vida, bem depois da infecção inicial. Entendi. E quais são as consequências diretas dessa dificuldade da válvula abrir? Você falou que a fonte menciona aumento do átrio. Átrio esquerdo, né? Sim, o átrio esquerdo. Como o sangue tem dificuldade para passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, com o tempo essa pressão faz o átrio esquerdo dilatar, aumentar de tamanho. E essa dilatação não é só um aumento de tamanho. Ela predispõe a complicações sérias, por exemplo, arritmias como a fibrilação atrial e também a formação de coágulos de sangue lá dentro, grudados na parede do átrio. São os trombos murais. Entendi. E esses trombos, esses coágulos, podem se soltar, imagino. Podem, exatamente. E aí causam problemas como um AVC embólico, que talvez tenha sido o caso que a gente está analisando aqui. Parece que sim. É um risco real. E no exame físico, o que a gente ouve no coração? Como isso soa? A ausculta cardíaca da estenose mitral é bem clássica, sabe? Ela reflete bem essa anatomia alterada. Frequentemente, a gente ouve a primeira bulha, o B1, né, que é o som do fechamento da mitral e da tricúspide, mais forte, mais alto. É a chamada B1 hiperfônica. Certo, um som mais tum. Isso. E depois da segunda bulha, a B2, pode ter um som bem característico, um estalido seco agudo. É o estalido de abertura. É como se fosse o clique da válvula mitral rígida se abrindo com dificuldade. Ok. E o principal achado é um sopro. Um sopro que acontece no meio da diástole, sabe? Quando o ventrículo está enchendo, é um ruído baixo, grave, tipo um ruflar. Ah, o famoso ruflar diastólico. Esse mesmo. É o barulho do sangue passando com dificuldade, de forma turbulenta, pela válvula mitral que está estreitada. Essas características no som são bem marcantes, então. E as fontes também ajudam a gente a diferenciar isso de outras coisas, né? Outras causas para problemas na válvula. Sim, é fundamental diferenciar. Por exemplo, tem os defeitos congênitos, né? Que afetam a formação das válvulas. Eles geralmente causam o contrário, a insuficiência, o vazamento da mitral. A estenose mitral congênita mesmo é bem rara. Certo. Outra coisa são os depósitos de cálcio, mas por degeneração mesmo. Isso é mais comum em mulheres, já mais idosas, acima dos 60. Geralmente endurece a base da válvula, mas não costuma fechar a passagem do sangue de forma importante. E sobre infecções? Ou outras doenças que inflamam? Bom, a endocardite infecciosa, por exemplo, ela causa aquelas vegetações, né, que são acúmulos de bactéria e fibrina, e pode até destruir a válvula, levando mais a vazamento do que esse tipo de fibrose e fusão que a gente vê na doença reumática. Uhum. A sífilis terciária, classicamente, pega mais a válvula aórtica, a aorta, não a mitral assim de forma primária. E a artrite reumatoide, embora possa, raramente, dar alguma inflamação no coração, tipo pericardite, miocardite, não costuma causar um problema na válvula que dê tanto sintoma por fibrose como na febre reumática. Entendi. E ruptura de músculo papilar também não, né? Isso daria o contrário. Exato, daria uma regurgitação aguda, um vazamento súbito e grave, não a estenose. Fica bem claro, então, que o quadro da estenose mitral reumática tem um perfil bem definido, né, por essas alterações na forma da válvula e o que elas causam. Exatamente. O quadro clássico é esse, um espessamento fibroso em toda a válvula, as cúspides ficam meio distorcidas, as cordinhas que seguram elas podem encurtar e grudar,
E o ponto crucial é a fusão das comissuras, que são as bordas onde as cúspides se encontram. Certo. E clinicamente isso se traduz naqueles sons que a gente descreveu, nos sintomas como falta de ar, cansaço e nesse risco maior de ter fibrilação atrial e embolias, como o AVC. Técnicos principais. A estenose mitral reumática é marcada por essa fibrose, essa fusão progressiva da válvula mitral, que vem de uma febre reumática anos antes. Isso leva ao aumento do átrio esquerdo, aumenta a chance de fibrilação atrial e de formar coágulos. E se manifesta com sintomas tipo dispneia e aqueles sons no coração, o sopro diastólico em ruflar e o estalido de abertura. Exatamente. O ponto central é esse. Reconhecer essa morfologia alterada da válvula, a fibrose, a fusão das comissuras e conectar isso direto com as manifestações clínicas, com os riscos. A história de febre reumática, mesmo que antiga ou até esquecida, junto com esses achados, fecha o diagnóstico. Entender essa ligação é a chave para o diagnóstico e para o manejo.